Capítulo 10, verso 1 diz: morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto. Dá luz para mim. Era um homem devoto, temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas. Obrigado, Gil. E sempre orava ao Senhor. Amém? Cornélio era um homem devoto. O texto diz que ele era um homem devoto a Deus. Ele era devoto ao nosso Pai eterno. Era um homem que também, juntamente com toda a sua família, ele era um homem prestativo. Era um homem que dava aos pobres esmola ou esmolas generosas. Não era um homem apenas que dava esmola. Às vezes dar esmola é fácil, não é? Você tira qualquer coisa e dá para quem precisa. Mas quando se trata de uma esmola generosa, está dizendo que era uma esmola especial. Era um homem que não tinha mesquinheza. Era um homem que temia Deus, entendia que Deus era dono de tudo, que Deus era quem o provia, Deus era quem o abençoava. Era Deus que era dono de tudo, conforme nós ouvimos aqui na oração, que Deus é o dono de tudo, e de fato Ele é o dono de tudo, não é? E Cornélio entendia isso, que Deus era o dono de tudo, e por essa razão não havia mesquinheza no na forma de ele compartilhar, ou mesmo de ele dar esmolas, ou ajudar a alguém. Então esse homem era um homem que tinha uma qualidade excepcional, uma qualidade de alguém diferenciado, esse homem chamado de Cornélio. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que na nossa ótica nós podemos até imaginar, dizendo assim: então o que faltava para aquele homem ser um cristão? O que faltava para esse homem? Porque ele primeiramente era um homem que temia Deus, era um homem devoto a Deus o Pai, e era um homem que ele praticava a justiça. Então o que faltava para esse homem, para ele se tornar um cristão? O que faltava para esse homem? A palavra, ou melhor, ser cristão, não é bem a palavra cristão, mas é ser cristão, significa procurar-se, ajudar ou defender alguém, defender o necessitado, e também defender os princípios de justiça, tendo como fundamento o próprio Cristo. Então, ser cristão é, de fato, procurar ajudar o próximo. Como, por exemplo, esse homem por nome de Cornélio. Era um homem que ele tinha essas qualidades. Ele procurava o próximo para ajudar e, consequentemente, ele também era um homem que defendia os princípios da justiça. O que é princípio de justiça? Princípio de justiça é tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é correto. Então, Cornélio, ele se enquadrava dentro desse princípio, né? Ele tinha ali a fé em Jesus. Ele cria em Deus, na verdade, mas ele ainda não conhecia Jesus. Ele cria em Deus, mas não conhecia Jesus. Mas um dia, Deus se manifesta através de um sonho, e ele manda chamar Pedro. E Pedro vai até a casa de Cornélio, e ali, a manifestação de Deus, quando Pedro chega na casa, houve alguns eventos que aconteceram na vida de Pedro, na visão de Pedro, porque Cornélio era um homem gentil, ele não fazia parte da linhagem judaica, e Pedro tinha algumas resistências em relação às tradições
né, do seu povo, mas Deus manifestou lá uma visão para Pedro, e Pedro então entendeu que o evangelho tinha que chegar a todas as pessoas, que o cristianismo tinha que alcançar todos os povos. E aí a Bíblia declara que Pedro foi e Deus fez a obra na casa de Cornélio. Eles entenderam o mistério da graça, e a Bíblia diz que foi batizado, de sorte que foi batizado toda a sua casa. Houve batismo, houve confissão de pecados, houve ali arrependimento, houve manifestação de crença em Jesus. E ali Pedro então batizou aqueles homens, ou aquela família. O poder de Deus se manifestou ali, e houve um mover sobrenatural na casa de Cornélio. Mas quando nós lemos lá no capítulo 1 da carta de João, no primeiro versículo diz o seguinte: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. O apóstolo João está fazendo uma declaração, fazendo um anexo com o capítulo 1 do Evangelho de João. No capítulo 1 ele fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele faz ali uma declaração no capítulo 1 do Evangelho, mas aqui no capítulo 1 da sua carta, ele está fazendo uma declaração de que realmente eles tiveram uma experiência vívida, uma experiência real com o próprio Senhor Jesus. E ele declara que Jesus Cristo esteve entre eles, que eles tiveram uma oportunidade. Ele está escrevendo aqui para a igreja, dizendo: olha, nós estivemos com Ele, nós vivemos com Ele durante alguns anos, nós tivemos a oportunidade de comer com Ele, de sentar com Ele, de caminhar com Ele, de tocar nele, de sentir o calor dEle, de ouvir de perto o som da sua voz. Ele falou conosco todo o tempo, esteve conosco. Então ele está falando para os irmãos da igreja em seu tempo. E a Bíblia declara que essas palavras que ele declara é com base na instrução, encorajando os irmãos da igreja para que os irmãos pudessem continuar com a esperança, pudessem continuar acreditando que Jesus, ele tinha ido para o céu, houvera ido para o céu, mas que ele voltaria para buscar o seu povo. E na sequência nós vamos ver que desde o princípio eles ouviram a Cristo, eles estiveram lado a lado com Cristo. Não somente os 12 discípulos, mas a Bíblia declara que houve também outros 70 discípulos, houve tantos outros homens e mulheres que tiveram uma oportunidade de poder palpar Jesus e tocar Jesus, de poder estar pertinho dele e ouvir as palavras que saíram da boca, diretamente da fonte, palavras direto da fonte, palavras direto da fonte. Por essa razão ele diz que na sequência, ele é a palavra da vida. Ele é a palavra da vida. Então, meus irmãos, quando o apóstolo fala da palavra da vida, ele está dizendo que Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento que nos alimenta. Ele é a substância declarada, ele é o verbo de Deus, a expressão de Deus traduzida em palavra, e é aquele que de fato se move em nós. A palavra de Deus diz, se não me trai memória, aqui mesmo em Hebreus, o escritor declara que a palavra de Deus é viva e penetrante. A palavra de Deus é viva e penetrante. Ela é eficaz, ela tem a sua eficácia, ela tem o seu poder. Portanto, meus irmãos, nós não nos preocupemos com aquilo que porventura nós falamos, porque a palavra por si só, ela tem o seu curso, por si só ela tem o seu destino, por si só ela tem a sua veracidade, por si só ela
tem o seu poder. Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós não devemos nos preocupar com, talvez com palavras bonitas, nós não devemos nos preocupar, talvez até a forma como falar, porque a palavra por si só, ela é a palavra poderosa, penetrante, ela é a palavra viva, e é ela que vai fazer as coisas acontecer. Quando nós ensinamos lá no discipulado, quando nós falamos na escola bíblica dominical, quando nós falamos para pessoas na rua, quando nós declaramos lá na internet um texto bíblico, tenha certeza, meus irmãos, que nenhum outro efeito surtirá, senão o efeito da própria palavra de Deus. A palavra de Deus não necessita de efeitos para ela fazer acontecer as coisas. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa. É por essa razão que eu entendo que as meninas que vieram aqui, quanto também os demais que vieram aqui e declararam um texto bíblico, falaram um texto bíblico, sabe, irmãos, é importante quando nós utilizamos essa palavra. Nós não devemos utilizar a palavra para ferir pessoas. Nós não devemos utilizar a palavra de Deus como base de indireta para as pessoas, mas nós devemos usar a palavra de Deus com graça, com amor e com uma consciência pura de que nós estamos falando para a edificação das vidas. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então a palavra, Ele é a palavra viva. Jesus é a palavra viva. Lá no princípio de Gênesis, a Bíblia diz que Deus utilizou essa palavra. Deus utilizou, ou seja, Jesus estava com o Pai criando todas as coisas. E quando o Pai disse façamos, Ele estava ali com o Pai, estava ali a Trindade criando todas as coisas. E sabe o que Deus usava? Deus usava Jesus. Deus usava Jesus. Haja, e as coisas iam acontecendo, porque Ele é a palavra, Ele é o próprio verbo de Deus, a expressão viva de Deus que cria, a expressão viva de Deus que dá vida, a expressão viva de Deus que faz as coisas surgirem do nada, do acaso. Ele tira o mundo do acaso. A Bíblia diz que o mundo era sem forma e vazia. Quantas pessoas estão vivendo sem forma e vazia? Quantas pessoas estão vivendo sem forma e vazia? Mas nessa noite eu quero dizer para você que na palavra de Deus há poder para criar e trazer à existência, fazer aquilo que está sem forma ter forma, aquilo que está vazio ser cheio, e foi o que aconteceu. E Deus é poderoso para fazer isso na nossa vida. Aleluia! Eu não sei com que grau você entrou aqui nessa noite, mas saiba que Jesus está aqui e Ele é a própria palavra da vida. Se você nessa noite tem perdido talvez o sentido da vida, quando eu digo sentido da vida, é a vida que está em Cristo. Muitas pessoas têm se desmotivado, irmãos, muitas pessoas têm desistido e têm se enfraquecido por questões que muitas vezes acontecem no meio do povo de Deus. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva, que é Jesus que dá vida, e nós precisamos olhar para aquele que nos dá vida, não para quem não oferece vida, mas para aquele que oferece vida. E Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que crê na minha palavra, aquele que viver a minha palavra, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, aleluia. Ele é a palavra viva. E na sequência diz: aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida
eterna. Nós, como igreja, nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar calados, meus irmãos. Nós não podemos fechar a nossa boca. Sabe por quê? Porque eu e você, nós temos a palavra de vida eterna em nossas mãos, em nosso coração e em nossa boca. Quando eu digo no coração, na mente, na boca, em nossas mãos. Amém? Então nós, como igreja de Cristo, como verdadeiros cristãos, nós não devemos nos calar. Afinal de contas, Jesus nos chamou para ser igreja. Jesus nos chamou para ser pessoas chamadas de dentro para fora. Deus nos chamou como igreja para ser pessoas separadas, cortadas de uma determinada existência para frutificar. Deus nos desligou do mundo para estar ligados a Ele. Ele disse que nós representamos o galho que é enxertado na videira. E quando nós estamos enxertados, cortado de onde nós não conseguimos produzir, tudo que nós produzíamos antes era espinhos e abrolhos. Por que isso, pastor? Espinhos e abrolhos? É isso. Essa é a natureza humana, carnal. Nós só produzimos ou produzíamos na carne tudo que era mal. A Bíblia revela para a gente que tudo que era mal, que era da vontade da carne, nós éramos obstinados e nós seguíamos segundo o curso da nossa carne. E aí fazia tudo errado. Fazíamos tudo, só produzia as coisas que a carne desejava. Mas a partir do momento que nós fomos chamados por Cristo para viver uma vida diferente, para viver uma vida diferente da vida humana, da vida mundana, da vida do homem carnal, para viver uma vida espiritual, do homem espiritual. Agora nós estamos enxertados e passamos a viver uma outra vida, a vida de alguém que vive experiência com Deus. E nós precisamos entender que, assim como João teve experiência com Jesus e contou na sua carta que ele, juntamente com os demais apóstolos, tiveram experiências vívidas, experiências sobrenaturais, pessoais, experiências oculares ali com Jesus, nós também precisamos ter experiência com Jesus. Cada um precisa ter experiência com Jesus. Cada crente, cada servo, cada membro do corpo de Cristo precisa ter uma experiência com Jesus. Quem não teve experiência com Jesus precisa orar e pedir ao Senhor que te leve para o lugar da experiência com Ele. Experiência com Jesus, experiência pessoal de conversão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo João, ele está se posicionando por conta das heresias que existia no século I, onde tinha muitos que diziam que Jesus, que a ressurreição não existia, não acontecia. Mas o apóstolo João, ele declara dizendo que sim, com certeza existe, nós estivemos com Ele, nós temos prova disso, nós somos prova que Ele ressuscitou, que Ele estava vivo e que nós palpávamos, que Ele não era apenas um espírito, que Ele não era apenas um fantasma, mas Ele era alguém que de fato foi enviado por Deus, e Ele ressuscitou. Então a experiência dele era para que os irmãos da igreja não acreditassem nas heresias que se falavam naqueles tempos. E a igreja de Cristo precisa ter experiência para contar. Existem muitas seitas, existem muitos ensinamentos errôneos, e nós, como igreja de Cristo, precisamos estar ligados à palavra de Deus e também a nossas experiências sobrenaturais com Jesus.
A proclamação da palavra de Deus precisa ser levada a sério. Nós, em 3 semanas, vivenciamos uma pequena experiência evangelística, e nós entendemos, nesse período de 3 semanas, pela bondade e misericórdia de Deus, conseguimos trazer para um local mais de 300 pessoas para ouvir a palavra de Deus. Estivemos em praças, estivemos em vários locais, e nós entendemos que a missão da igreja é essa. A missão da igreja é essa. Não é a missão de um grupo específico da igreja, mas é a missão de toda a igreja, porque essa missão é uma missão dada por Jesus. Ele disse: ide, é uma missão para todos. É verdade que nem todos pregam, mas quem não prega, ora. Quem não ora, intercede. Ou quem não ora, quem no mínimo tem que orar, precisa orar, no mínimo. Quem não prega, quem não canta, interceder, investir na vida daqueles que estão indo, cooperar, de alguma forma contribuir. A igreja precisa estar entendendo o seu papel no mundo. Nós não fomos chamados simplesmente para ficarmos parados no tempo. A igreja de Cristo é um organismo vivo. A igreja de Cristo, ela precisa proclamar o evangelho, assim como o próprio apóstolo, ele declarou, dizendo: agora testemunhamos. Nós precisamos ir para as praças, para os bairros, para as ruas. Nós precisamos proclamar. A quem você tem proclamado? Nós precisamos juntos continuar proclamando o evangelho do reino de Deus. Não é simplesmente proclamar uma denominação. Nós não estamos aqui, nós sabemos que o nosso foco não é o título da igreja, mas é o título chamado Jesus. Jesus é o nosso título maior. É sobre Ele, é sobre essa pessoa, é sobre esse fundamento que nós estamos edificados, e precisamos proclamar que é Jesus, proclamar a palavra de Deus e dizer para o mundo que Jesus se manifestou para salvar, que Jesus se manifestou para trazer salvação. Então o cristão autêntico, ele precisa procurar, juntamente com os demais, levar pessoas a conhecer a Cristo, levar pessoas a conhecer a Cristo através do evangelho, as boas novas da salvação. É importante testemunhar, pregar e viver o evangelho. Falar, muitas vezes, irmãos, é preciso entender, é preciso nós pregarmos o evangelho, mas acima de tudo nós precisamos viver o evangelho. Viver o evangelho, porque só falar não vale, só falar não convence, mas é preciso falar e viver esse evangelho. Então devemos todos nós fazermos parte desse contexto da proclamação do evangelho. E acima de tudo precisamos também ter a comunhão como igreja, vivermos unidos, porque é uma igreja que não vive esta koinonia, esta comunhão, dificulta a proclamação do evangelho. A igreja, ela não pode jamais ser uma igreja dividida como a igreja de Corinto, por exemplo, que uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro dizia: não, eu não sou de nenhum deles, eu sou de Cristo. Então, irmãos, quando isso acontece no meio de uma igreja, dificulta a proclamação do evangelho e consequentemente a salvação das almas. Mas nós precisamos saber que o nosso fundamento é Cristo. O nosso fundamento é o ensino dos apóstolos, e sobre este fundamento nós devemos estar edificados, porque fazendo assim nós estaremos firmados nessa mesma comunhão. Anunciamos-lhe aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco.
Na sequência diz mais: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E no final do texto ele declara dizendo que escrevo estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Nós precisamos saber uma coisa, irmãos: seguir a Cristo nunca foi fácil. Seguir a Cristo, Jesus sempre deixou isso bem claro, dizendo assim: olha, quando muitas pessoas diziam assim: olha, eu vou seguir o Senhor, mas primeiro eu preciso enterrar o meu pai, primeiro eu preciso me casar, primeiro eu preciso fazer isso, mas depois eu vou seguir o Senhor. E Jesus logo abriu os olhos deles e dizia assim: olha, está pensando que é fácil? As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus disse que o caminho do céu é estreito, o caminho do céu é apertado, porque a gente não entra como a gente quer, é preciso estar amparado pela palavra, não é seguindo uma tradição do homem, não é um costume humano, mas é a própria palavra em si. Ela nos apara, ela tira de nós tudo aquilo que impede a gente caminhar pelo caminho estreito. Tem muita coisinha que talvez vai impedir da gente entrar e encaixar dentro do caminho estreito, e é preciso nós orarmos ao Senhor e buscar na palavra para que isso venha a ser arrancado de nós e nós possamos entrar pelo caminho. Mas diante desse caminho estreito há alegria abundante. Por que alegria? Porque há uma esperança, há um céu de glória, há uma promessa feita para mim e para você, e a promessa que foi feita por Jesus, ela continua de pé, independente das circunstâncias. Talvez as coisas podem acontecer de uma forma ou de outra, talvez o mundo possa virar de ponta cabeça, mas eu quero te dizer uma coisa: fiel é aquele que disse, fiel é aquele que prometeu. Ele disse que passaria céus e terra, que passaria céus e terra, mas as suas palavras não passariam sem que se cumprisse. E a palavra de Deus disse que ele voltaria para buscar o seu povo, e ele está nessa noite falando conosco. A igreja que vai morar no céu precisa estar amparada na palavra, é a palavra que nos prepara para ir para o céu. Aleluia! Mas nós precisamos saber que mesmo diante das lutas, diante das dificuldades, a luta vem, como canta meu amigo Salvador Batista, a luta vem, mas ela passa. A batalha vem, mas nós vencemos, porque aquele que está conosco é mais forte, é mais poderoso. E ele disse que nessa guerra vocês não têm que pelejar, mas eu pelejarei por vocês. Então, por certo, a vitória é certa. Então, nós não temos motivo para nos entristecer. Muitas vezes nós passamos, sim, nós não vamos ignorar isso, passamos por alguns momentos da vida que nos fazem até mesmo chorar. Às vezes nós choramos, lamentamos e nos angustiamos. Isso é normal do ser humano, isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte dos nossos sentimentos. Mas no fundo, há uma esperança latente, há uma esperança maior do que as lutas desta vida. A palavra de Deus diz que as lutas dessa vida não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar para trás, mas nós estamos aguardando um novo céu e nova terra. Estamos aguardando Jesus, que aparecerá para nos levar para a sua glória. Então, meus irmãos, aquele que há de vir virá e não tardará. Mantenha firme aí, irmãos, mantenha firme aí a esperança e a convicção em Deus. Não importa a luta que você está passando, Jesus está voltando. Jesus está voltando e os céus nos esperam. Fiquemos de pé nessa noite. Adore ao Senhor e sirva a Ele sempre com alegria.